Irmãos amados, pensando em encorajá-los para 2016, nesse último culto do ano, eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa noite para o texto do livro de Números, capítulo 13, verso 25. Números, capítulo 13, verso 25, meu desejo hoje é o de falar sobre a bênção de Caleb. Diz assim a Bíblia: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vocês todos devem estar bastante familiarizados com essa história. Então, o povo está aqui no deserto, na fronteira com a terra da promessa, entre o povo e a terra da promessa, o Rio Jordão, e Moisés envia 12 espias, a fim de que estes fizessem um levantamento sobre as condições da terra e que tipo de problemas o povo de Israel haveria de enfrentar na tomada de posse de Canaã. Então, verso 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Passam 40 dias em Canaã e agora retornam para apresentar o seu ponto de vista para Moisés. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, eles retornam, apresentam um relato do que haviam testemunhado e ainda trazem um fruto da terra. E dizendo a seguinte coisa, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Com isso, eles estavam dizendo que a terra da promessa correspondia exatamente à descrição feita pelo próprio Deus ao seu povo, que Deus estaria enviando seu povo eleito para tomar posse de uma terra na qual Israel poderia adorar o seu Deus, criar os seus filhos, semear, plantar, colher, viver para a glória do seu Criador, um povo com um território. Verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra, esse, porém, é a maldição. Onde ele entra, aquilo que deveria ser recebido por nós com ações de graça e visto como terra da promessa, passa a ser encarado por nós como o nosso provável cemitério. O texto diz: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Verso 28, o povo, porém, a partir daqui, nós nos deparamos com duas formas diferentes de se lidar ou de se ver um mesmo fato. Então, uma análise do contato com aquela terra do ponto de vista da incredulidade e uma análise feita do ponto de vista de uma fé estribada no pacto de Deus com seu povo. O povo, porém, então aqui são os espias falando, com exceção de dois deles. Josué e Caleb estão mudos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Então é uma terra que mana leite e mel. Saímos do Egito, estamos prestes a nos libertar das agruras do deserto. A terra que está diante de nós é, de fato, pura expressão do amor de Deus pela vida do seu povo, porém, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas, ou seja, nós não vamos tomar posse dessa terra sem luta, sem derramamento de sangue, sem perda de vidas preciosas, e a probabilidade de nós sairmos derrotados é concreta. Pode ser, esse é o relato, que até aqui nós tenhamos vivido uma grande utopia, um sonho
irrealizável e cometemos um erro crasso na nossa história. A ideia de nos libertarmos da segurança do Egito, apesar de toda a escravidão, a fim de nos aventurarmos nessa história de libertação. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Enaque. É uma mistura aqui de jogador de basquete com lutador de UFC. São gigantes fortíssimos, que habitavam em cidades fortificadas. Uma terra totalmente ocupada pelos cananeus, cujo nível de caráter pode ser medido por nós pelo conceito que tinham da divindade. Eles adoravam a um deus de nome Moloque, e eles entendiam que Moloque exigia dos seus adoradores a entrega de todo filho primogênito. Então, todo primeiro filho de uma família, é inacreditável, gente. Olha o que uma relação com Deus, sem a mediação do Salvador, sem a mediação da palavra, baseada em culpa, pode levar o homem a fazer. Conceber uma divindade que, para ter a sua ira aplacada, para abençoar o seu povo, exige o sacrifício de um filho. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. E aqui então eles passam a dizer a seguinte coisa: não há palmo de terra a ser conquistado que não represente para nós a realidade do enfrentamento, do confronto. Nós não conquistaremos este território sem disputarmos cada palmo de terra, porque olha o que eles dizem: os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Josué e Calebe, calados, ouvindo essa descrição, que tinha como característica central essa conjunção adversativa, esse porém maldito, a terra mana leite e mel, porém, aí chega um ponto do discurso, quando eles veem, vamos assim dizer, a igreja sendo achatada pelo pregador, eles se levantam indignados. Verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés, pediu que todos se silenciassem e deixassem de ouvir o diabo. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, homens que estavam diante do mesmo fato, porém, com suas análises sobre estes mesmos fatos, sujeitas a condicionamentos diametralmente opostos. Nós poderíamos chamar esses 10 espias, que apresentaram esse relato catastrófico, de homens possuidores, vamos assim dizer, entenda o que eu estou falando, de certa forma, de uma mentalidade cientificista. Homens que pensavam em termos de lei de causa e efeito, de universo sujeito a leis naturais que operam inexoravelmente. E do outro lado, Josué e Calebe, em nenhum momento tentando desconstruir in totum o discurso dos outros 10 espias. Eles podiam fazer eco à parte da sua pregação. O que vocês estão dizendo é fato. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que tomar espada. Haveremos de disputar cada palmo. As cidades são realmente fortificadas, enfrentaremos gigantes. Contudo, nós não estamos nessa história movidos
simplesmente pelos sonhos de libertação do nosso coração. Toda essa história começou com uma revelação, com uma sarça pegando fogo, com Deus revelando amor pelo seu povo eleito, e dizendo que haveria de nos libertar e nos introduzir numa terra na qual nós poderíamos cultuar o seu nome e ser luz para todos os povos da terra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra. Não tem nada aqui de declarar a vitória. Isso aqui é tudo estribado em revelação, em promessa, não é triunfalismo. É a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza de fatos que se não veem, tudo baseado numa só premissa: Deus é santo, 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 Ele não pode mentir, e o seu caráter é a garantia maior dos nossos sonhos. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos não é declarando vitória, prevaleceremos não é de joelhos orando, é prevaleceremos lutando com base na promessa, com espada na mão, encarando o inimigo no seu próprio território, porque Deus é conosco. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. A porta que Ele abre, ninguém fecha. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agindo eu, quem impedirá? Verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram. Então vocês estão aqui diante de dois tipos de pregadores. Será que a proporção é essa do livro de Números? Sempre são 10 profetas da desesperança contra 2 pregadores evangélicos? Então aqui nós estamos diante de uma pregação que derruba os espíritos, que nos esmaga, que só nos faz pensar em termos de lei de causa e efeito, que opera no universo fechado, não aberto para o sobrenatural. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Às vezes eles estavam apresentando um fato. O povo de Canaã era mais forte do que o povo hebreu, que teria que atravessar aquele rio com mulheres grávidas, com crianças, com animais. Contudo, naquele relatório impressionantemente racional, faltava um elemento, igualmente presente na realidade dos fatos, que não pode ser detectado num laboratório, mas que é fato da vida, do universo. Há um Deus infinito, pessoal, que opera nas leis que Ele próprio criou, um Deus que faz maravilhas, que sustenta o seu povo no deserto, que abre mares, que ressuscita mortos. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, dizendo o seguinte: não vale os nossos esforços. 10 homens. Eu diria que, de certa forma, eles seriam largamente aplaudidos por esses que não conseguem ver a vida com categorias teológicas. Vamos falar de uma forma mais clara, com categorias bíblicas, com categorias evangélicas. Então, infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E aí,
o verso 33, que mostra o quanto a mente não condicionada pela palavra de Deus nos leva a adicionar aos supostos dados científicos, ao suposto uso da razão pura, aquilo que não corresponde à realidade dos fatos. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Portanto, a avaliação dos fatos, sem a luz da palavra de Deus, os levou a hiperdimensionar o problema. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também assim o éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Termina um culto como esse, o pregador ele é tão para baixo, tão pouco bíblico, que sua pregação, em vez de despertar o coração para a esperança, faz o povo chorar. Ora, uma coisa é você dizer, não sei se vocês já ouviram algum pregador falar assim, que a vida é dura, curta e incerta. Mas para que esses fatos acachapantes da vida movam o coração do homem para Cristo, e uma vez o homem tendo encontrado resposta em Cristo, passar a ter paz, podendo dizer em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Agora, outra coisa é você trazer para o púlpito, para a igreja, para uma literatura supostamente evangélica, aquele tipo de mensagem que fica bem para Sartre, que fica bem para Camus, que fica bem para um pensador ou outro existencialista que não vê a vida à luz do evangelho. Verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E aí então agora, o povo vira o foco da sua indignação, fruto daquela frustração produzida por uma pregação, que não levava a fidelidade de Deus aos seus pactos em consideração. Esse povo vira a sua angústia, sua fúria, sua indignação contra os seus pastores. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, é inacreditável uma história como essa, oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Vocês vejam, portanto, o que o medo pode fazer conosco. Nos levar a desejar a escravidão. Verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? O que eles estavam dizendo é o seguinte: melhor seria que tivéssemos ficado no Egito, éramos tratados como animais de carga, não tínhamos cidadania, não tínhamos voz, éramos usados pelo poder público. Contudo, não vivíamos com esse sentimento de terror que hoje nos assoma, porque certamente todos do sexo masculino que saírem à batalha serão mortos, e nossas mulheres serão estupradas, e as nossas crianças se tornarão escravas dos cananeus. Melhor seria ter ficado no Egito e não darmos início a esse discurso de libertação. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas crianças, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Só nos resta uma alternativa: baixar a cabeça
e entrar pela porta da qual nós saímos, a fim de nos submetermos novamente a Faraó, só que dessa vez a um Faraó furioso. Porque é melhor morrermos como escravos do que corrermos o risco de perecermos na luta. Esse era o raciocínio. Verso 4. E diziam uns aos outros: levantemos a um para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. Se desesperaram. Uma nação contra os seus pastores, contra os seus líderes, contra os seus guias espirituais. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Quando Josué e Calebe olham para o cenário, o povo querendo abrir mão do seu sonho de liberdade, disposto a voltar à escravidão, odiando seus guias espirituais, duvidando do caráter de Deus, eles enlouquecem. Tomados de ira, protestam de uma forma dramatizada, rasgando suas vestes, como expressão da sua indignação. Nessas horas, a igreja é sempre abençoada por intermédio desses irmãos que não se curvam à voz da maioria, ao discurso do pessimismo e do desespero. Foi o que outro dia um amigo meu disse para mim: Antônio, esses dias eu estava examinando uns textos de história geral e me lembrei de você, sabe, me lembrei de você, porque fiquei pensando na seguinte coisa: você está perdendo seu tempo, você está lutando pelo quê? Desde que o homem é violento, o homem ama a violência, esse é um problema que não tem solução. Eu só tive como um único argumento naquele diálogo a seguinte coisa: mas por que em Paris não é assim? Por que Amsterdã não enfrenta os problemas que nós enfrentamos no Rio de Janeiro? Por que o que acontece na nossa cidade não ocorre em Roma? Por que em muitas das capitais do mundo você pode andar à noite pelas ruas com segurança? Porque cidades de nações livres conseguiram vencer o problema da desigualdade social. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Corresponde à exata descrição que Deus fizera para nós. É terra que mana leite e mel, o lugar da realização dos nossos sonhos e para a construção de uma nação livre, que viverá para a glória do seu Criador. Mas ele não parou aí. Agora ele apresenta o fundamento do sonho. Isso aqui é racional também. Deveria fazer parte da análise dos fatos feita pelos demais 10 espias. Olha que coisa linda, os versos 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, tudo depende disso. Nós não temos que pensar em termos de altura, de muralhas. Nós não temos que pensar em termos de força bélica do nosso inimigo. Nós temos que, tão somente, partir do pressuposto de que toda essa história, desse sonho de libertação, nasceu a partir de uma revelação. Nós estamos aqui movidos por obediência de um sonho que nasceu antes de tudo no coração de Deus.
Nós só sentíamos a opressão, mas éramos incapazes, por conta do tacão do inimigo, de sonhar. E Deus nos levou a sonhar. Portanto, tudo depende de nós cumprirmos o pacto que Ele firmou com o seu povo. Se o Senhor se agradar de nós, se Ele sorrir para as nossas vidas, se Ele nos vir cumprindo o pacto, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Uma análise, portanto, nada, vamos assim dizer, científica. Ali nós nós nos deparamos com homens que não pensavam em termos de lei de causa e efeito, repito, que opera de modo inexorável no planeta. Nós estamos diante de dois homens que somavam a realidade do mundo de massa e energia à existência de um Deus infinito pessoal. O que eles estão dizendo é o seguinte: a dimensão impessoal da vida, as leis da natureza estão todas sujeitas à dimensão pessoal do universo. A última palavra está com o grande eu sou, com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Todas as moléculas do universo, todos os átomos, todos os prótons, todos os nêutrons estão nesse momento dizendo amém para Javé, o nosso Deus. O Senhor é conosco, não os demais. Então vocês vejam duas formas de ver a vida. Vejam, gente, que tudo é uma questão do espírito da mente, conforme nós vimos aqui nos estudos de Efésios. O que anima a mente, o que impulsiona a mente, o que faz com que a mente pense de uma determinada maneira. Homens diante dos mesmos fatos, só que 10 deles dizendo: nós somos como gafanhotos na presença dos nossos adversários, e outros 2 dizendo: nós vamos devorá-los como pão. Eles perderam o amparo, porque Deus não tolera o seu culto, a forma como eles lidam uns com os outros, a maneira mediante a qual tratam os seus filhos, os imolando e oferecendo ao próprio diabo. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Agora, nós vamos dar um salto de 45 anos, e vamos ver o tratamento que Deus deu a Calebe. É coisa de arrancar lágrimas da gente. Se essa história é verdadeira, inspirada, como nós acreditamos, e se você me perguntar por que eu acredito na sua historicidade, eu acredito na sua historicidade porque o Antigo Testamento era o livro de cabeceira de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que nós vimos foi o testemunho de 2 homens que ficaram contra todo um consenso
que se opuseram ao discurso dos falsos profetas, que creram em Deus, que perseveraram em servir ao seu Deus, que não negaram a realidade dos fatos, mas que ao mesmo tempo souberam usar como contraponto a ela a existência de Deus, sua fidelidade, o amor que Ele tem pelo seu povo. Como anos depois veio um dos seus reis a dizer: Jeová é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça. Não é porque me ama, porque Ele ama o seu nome. Ele tem zelo pela sua glória. Então, acontece nesse mundo de Deus decidir em vida honrar os seus servos em razão do seu extraordinário testemunho de fé. É o caso, por exemplo, daquela pecadora que ungiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde quer que esse evangelho seja pregado, a história dessa mulher será contada para a humanidade. A forma como Deus salvou a Raabe, como resultado do seu desejo de revelar a nós seres humanos que Ele sabe o que se passa nesse planeta, que Ele distingue os justos dos injustos, e que Ele é galardoador, aleluia, daqueles que o buscam. Muitas vezes essas promessas só serão alcançadas no céu, e essas expressões de fé somente serão reconhecidas na eternidade. Mas em não poucas ocasiões, Deus, segundo os seus planos que nos são inescrutáveis, decide condecorar, honrar em vida aqueles que perseveraram em servi-lo. E especialmente quando este testemunho de fé é solitário, tem que lidar com a oposição da maioria. E esse foi o caso de Caleb. Olhem o que aconteceu com sua vida 45 anos depois. Abram a Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, Josué capítulo 14, versículo 6. Agora o povo já está na terra da promessa. A tal da muralha, descrita pelos espias, ali desmoronada. Israel ali, já na terra da promessa, percebendo que não estava guerreando sozinho. E vendo o cumprimento da promessa, que anos após seria redigida, cairia num dos salmos. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás o castigo dos ímpios. Então eles estão aqui na terra da promessa, e Josué decide reunir o povo a fim de distribuir a terra entre as 12 tribos. É o momento de saber quem vai ficar com que pedaço de terra da atual Palestina, de Canaã, dos tempos bíblicos. Verso 6, olha lá. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e entre eles o seu Caleb, o senhor Caleb.
E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e ti. Que diálogo, gente! Os dois guerreiros, agora já idosos, na terra da promessa, e trazendo à sua memória fatos de 45 anos atrás. Verso 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E aqui, meu pai, aqui a informação das informações, é a radiografia do Antigo Testamento mais precisa sobre o funcionamento da alma convertida, do coração crente. Porque olha o que ele diz: eu lhe relatei como sentia no coração. Faltou isso aos demais espias, porque ambos, de certa forma, tinham o mesmo discurso, tinham os mesmos fatos a apresentar. Ambos podiam falar em termos de muralhas, de gigantes, de uma terra ocupada, de uma batalha sangrenta a ser travada. Contudo, Calebe, no seu discurso, inseriu o que sentia no coração. Não apenas o que os seus olhos viram em Canaã, mas aquilo que ele havia ouvido juntamente com todo o povo, da parte do próprio Deus, de um Deus que havia prometido dar uma terra por herança ao seu povo eleito, o seu Israel. Então, lhe relatei como sentia no coração. O coração tem razões que a própria razão desconhece, foi Pascal que disse isso. Aqui está um exemplo bíblico desse fato. Aqui são as razões do coração. Isso aqui, gente, não é intuição. Isso aqui não é pular do pináculo do templo. Isso aqui é o sentimento baseado em evidência. É o coração que sente aquilo que o Espírito Santo levou a sentir. Não é salto no escuro. É a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não veem. Eu lhe relatei como sentia no coração. É nesse ponto, gente, aqui nós entramos no campo da epistemologia. Aqui, o diálogo entre cristãos e não cristãos, entre verdadeiros convertidos e falsos convertidos, cessa. São pessoas pensando com categorias de pensamento completamente diferentes. De um lado, repito, não quero ser cansativo, mas é importante frisar o ponto. Pessoas pensando tão somente em termos de lei de causa e efeito, a partir de uma mentalidade cientificista. Pessoas, por exemplo, isso é bom, e tem sido maravilhoso para a humanidade. Por causa dessa forma de usar o cérebro, nós conseguimos mandar uma espaçonave para a Lua. Fato, por exemplo, de nós conseguirmos observar padrões, de não sujeitarmos a crença à autoridade daquele que fala, mas querermos evidência, e seguirmos os fatos, os dados extraídos da observação empírica, até onde eles nos levarem. Contudo, a realidade não é apenas isso. E é por isso, gente, é por isso que eu agora acabei de assistir a série Cosmos, do Netflix. Se vocês têm esse negócio chamado Netflix, assistam a série Cosmos, é imperdível. Vi em 2 dias ou 3 dias, todos os 15 ou 14 capítulos. Expandiu minha alma e meu encanto pelo meu Deus. Infelizmente, nessa série, você vê isso. Uma análise da beleza do universo, que tem como ponto de partida um Big Bang, sem uma mente por trás dele. Contudo,
Carl Sagan, que escreveu essa série, teve que reconhecer que se não fossem cristãos como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Faraday, entre outros, não haveria ciência moderna. Como que funcionava a mente desses homens? Deus é fiel. Nós podemos fazer ciência confiando nos nossos sentidos, até onde eles podem nos levar, no nosso processo de raciocínio, porque Deus não está brincando conosco. Nós não estamos vivendo uma grande ilusão. Nós podemos fazer ciência porque Deus é o Criador dessas leis que agora, finalmente, libertos da superstição, nós podemos perceber, e nós o glorificamos quando lemos a sua palavra revelada, e quando lemos a sua palavra escrita, e quando lemos a sua palavra revelada nas obras das suas mãos. Assim nasceu a ciência moderna. Uma das frases mais lindas de Galileu Galilei, que Francis Schaeffer cita a exaustão nos seus livros, é a seguinte, que eu amo muito. Eu li isso aí uns 25 anos e entrou no meu espírito para nunca mais sair. Quando contemplo o universo, com todas, eu estou falando do homem que com telescópio olhava para os astros e dizia para a igreja católica, olha, mas eu estou vendo, a Terra não é o centro do sistema solar. E esse homem, que se sujeitava à evidência empírica, podia dizer, quando contemplo o universo, com toda a sua beleza e riqueza, sou levado a um único fim, prestar culto à beleza do Criador. Então, não há incompatibilidade, a sua mente pode habitar nos dois mundos, você não precisa pular do pináculo do templo, porque Jesus Cristo ensinou que a lei da gravidade é um fato. Por outro lado, se é esse Deus que o leva a encarar essas mesmas leis que ele criou a fim de que sua vontade se cumpra, a fim de que seus planos sejam levados a cabo na história, é irracional você não se sujeitar à autoridade divina. E se ele mandar o paralítico andar, que o paralítico ande. Se ele mandar o apóstolo Pedro andar por sobre as águas, que o apóstolo Pedro ande por sobre as águas. Isso é racional, e é racional porque a dimensão pessoal da vida rege matéria e energia. Ele é o grande eu sou. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Desesperaram o povo. Olha, isso aqui é para você, é o teste para você saber quando que o diabo está usando o púlpito de uma igreja e quando que um pregador está falando movido pelo Espírito Santo. Quando você é levado a um sentimento de desespero, quando a pregação o faz ver que não há alternativa, que nada lhe resta senão assumir o sofrimento, perder as esperanças, aceitar a tragédia, isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus não leva o homem ao desespero. Palavra de Deus pode até fazer com que o homem se desespere, mas sempre vai abrir uma porta. Sempre vai mostrar a solução divina, e muitas vezes para os problemas que o próprio Espírito revelou ao homem, que o homem não levava em consideração. Olha lá. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso é uma declaração extraordinária. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, é que ele teve que, em Canaã, quando ele estava com Josué, e ouvindo a cantilena infernal dos 10 espias que não lidavam com a vida, incapazes de lidar com a vida, a partir da verdade revelada, ele podia sentir uma pressão sobre o seu espírito. Veja o que nós teremos que enfrentar. Por isso,
o texto diz que eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. O que ele tratou de fazer? De aplicar a verdade à vida. Isso demandou perseverança. Isso fez com que ele pregasse para si mesmo, que ele aplicasse a sua mente equipada pela verdade aos fatos com os quais ele estava lidando. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Aí então, verso 9. Deus comunica a Moisés o desejo de honrar Calebe perante todos. Essa história vai ter que ser tornada pública. E eu quero botar o meu selo sobre a vida do meu servo Calebe. Porque o que ele fez me levou a sentir deleite pela sua vida. Ele confiou no meu caráter. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora, gente, aqui a ciência entra em colapso. Verso 10. Eis agora, Calebe toma a palavra, ele com Josué. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Ele está com 85 anos. Como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu sou de 85 anos. Um dos motivos pelos quais, não quero ser místico, que eu trouxe essa mensagem para o púlpito, é que eu estou certo que eu estou profetizando para uma pessoa. Verso 11. Estou forte, aleluia, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A ciência, veja só, e não há nenhum problema em você se sujeitar intelectualmente a ela. Vai dizer o seguinte: olha, a ideia de que a idade que se tem é a idade que se pensa ter, tem causado muitas distensões musculares. Não se iluda, não brinque com a natureza, mas essa não é toda a verdade, porque Deus pode, mediante o seu cuidado providencial, fazer com que Sansão seja possuidor de força descomunal, e Calebe tenha o vigor dos 40, preservados durante 45 anos. Olha o que o texto diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Eu estou disposto a pegar em espada, enfrentar os inimigos que ocupam um terreno que é meu, que me foi dado pelo meu próprio Deus, mediante profecia do seu servo Moisés. E como sinal da sua fidelidade, como selo da sua promessa, mediante o seu cuidado providencial, ele me preservou nesses 45 anos, e eu tenho uma evidência no meu próprio corpo. Eu gozo de uma saúde que eu só posso atribuir a Deus. Isso é lindo, gente. Meu Deus, onde que nós vamos ouvir uma mensagem como essa? Daí a importância de você vir à igreja e ouvir o discurso da esperança. Porque quando você lida com a vida, com a sua cabeça descondicionada pela palavra de Deus,
você se abre para o inusitado, para o surpreendente, e você pode se pegar em determinados momentos da sua história vendo Deus concedendo claramente a você um vigor, um talento, um dom, um poder, uma autoridade que vieram de cima. Isso é absolutamente encantador, gente. Nós estamos falando aqui de um homem de 85 anos. É isso que a leitura regular da Bíblia faz conosco. Psiquiatra Carlos Hernandes, não sei se o Fred conhece, psiquiatra argentino, eu me lembro dele ter dito a seguinte coisa: a leitura regular da Bíblia, ela reestrutura a nossa vida mental. Eu entendo o que ele está dizendo. Se você passa um ano mantendo uma relação devocional com as Sagradas Escrituras, lendo regularmente a Bíblia, você vai desenvolvendo uma mentalidade bíblica, uma forma de pensar bíblica, e entre outras coisas, uma forma de pensar que o predispõe a esperar o milagre, a intervenção sobrenatural, e ver se cumprir na sua vida a gloriosa promessa do profeta Isaías, que diz o seguinte: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu pensamento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu não vou pular do pináculo do templo, porque eu não sou tolo, mas eu vou acreditar que mesmo com 85 anos, no ano da sequidão, a minha vida poderá dar fruto, porque meu Deus é fiel, Ele se afeiçoou por mim, e Ele tem interesse em renovar a força daquele que olha para cada minuto que lhe resta, com o propósito de servir a Jesus Cristo, expandir o seu reino, glorificar o seu nome. Que obra espantosa, gente, 85 anos, faz lembrar o diálogo que eu tive com o reverendo Antônio Elias. Eu havia vindo de um congresso, tinha escutado John Stott, e John Stott tinha falado algo mais ou menos assim: o que eu espero é que nesses anos que me restam, o meu amor por Deus, o meu amor por Jesus cresça em meu coração. Aí eu me virei para o reverendo e disse para ele: reverendo, ouviu John Stott dizer isso num congresso, e o que o senhor teria a dizer sobre os anos que lhe restam? Ele virou-se para mim e disse, me lembro até hoje, estava dirigindo o carro, que eu gostaria era de viver a experiência de Sansão, porque no dia da sua morte, ele levou mais gente com ele do que durante toda a sua vida. Eu queria levar muita gente a Cristo, e não é à toa que Deus teve interesse em mantê-lo durante 98 anos lúcido, que ele só tinha um foco: viver para a glória de Deus. Então aqui está Caleb dando esse testemunho. Agora, olha o verso 12: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Isso que eu gostaria de enfatizar nesse último domingo do ano, no limiar de 2016, pelo fato da sua mente estar descondicionada, ou condicionada pela palavra de Deus, nós vemos na vida desse homem um comportamento linear, uma mesma forma de lidar com os fatos da vida, as mesmas leituras. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor, seu Deus. Essa é a história da vida de Caleb.
perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Eu não venho para o púlpito sem meta. É claro que eu tenho um objetivo a alcançar com essa pregação. Eu vim aqui, nessa noite, focado no desejo de estimular a você e a mim, a em 2016, permitirmos que a palavra de Deus descondicione a nossa forma de pensar. Usando-nos a ser prudentes, a usar o cérebro, e se esse for o caso, fazer ciência. Mas vendo o universo, não como um sistema fechado, acreditando, usando as palavras de Francis Schaeffer, num Deus que intervém. Assim, então, você manterá esse equilíbrio entre ciência e fé. Só que da forma mais prática possível, aplicando em sua própria vida. O que o levará a viver com prudência e o que o levará a fazer o que outros, com as mesmas oportunidades e talentos, não farão. Por causa dessa forma toda peculiar, especial de ver a vida presente em você. Então, que Deus nos conduza, quem sabe, entre outras coisas, a pensar na possibilidade, olha aí o pastor pentecostal, dá muita vontade nessa hora de dizer que a bênção de Caleb venha sobre sua vida. A bênção de Caleb, quem não quer a bênção de Caleb? 85 anos podendo dizer, e eu ainda jogo os 90. Não sabemos o que nos aguarda. Todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Tudo que eu peço a Deus é que jamais Ele permita que eu tenha intenção de voltar para a escravidão, por ter deixado de confiar no caráter de Deus. Deus o chama para, durante 2016, você permitir que sua mente funcione como a mente de Caleb, que perseverou em seguir o Senhor seu Deus, e que um dia pôde olhar para si mesmo e dizer, veja, o que esse Deus pode fazer com a vida de um homem? Sabe, não é porque eu era vegetariano, evitei o fumo e praticava exercícios físicos, pode ser até que Deus tenha usado essa disciplina especial para que Caleb chegasse, porque Deus é um Deus que adapta os meios aos fins. Quando Ele decreta riqueza, Ele decreta trabalho duro na vida dos honestos, na vida daqueles que enriquecem para a glória de Deus. E quando Ele decreta longevidade, Ele decreta disciplina de vida, pode acontecer isso, mas no caso de Caleb era mais do que isso, de uma forma ou de outra, com meio, sem meio, contra os meios, o fato é que ele podia, pelo fato, repito, da sua mente estar condicionada pela palavra, olhar para si mesmo e se dar conta do milagre. Eu tenho 85 anos e ainda posso lutar e tomar posse do que é meu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que a bênção de Caleb venha sobre você, em nome de Jesus.